Eu tenho 39 anos, eu sou de Jacareí e eu sou o filho do meio de 3 homens que meus pais tiveram. E eu sempre fui muito questionador com as coisas que a vida foi me colocando. Em Jacareí, na época que eu estudava, tinha 13 escolas e eu estudei nas 13. Eu gosto de contar isso para vocês entenderem um pouquinho da minha inquietação. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já trabalhava, sempre trabalhei com a área de vendas. Eu gosto do contato com as pessoas. E aí quando chegou na hora de estudar para valer, o meu pai é advogado, o meu irmão mais velho também é advogado, meu pai queria que eu fosse advogado, eu falei, não, procurar uma coisa de gente normal, não vou fazer isso não. E eu resolvi ser ator. Quando eu me formei, e aí fui morar em São Paulo, eu vi que o bagulho era diferente, porque ator de teatro é um cara passa fome. Eu lembro que aí eu consegui fazer uma ponta na novela, ninguém deve ter assistido porque é no SBT, A Pequena Travessa, ela já reprisou 8 vezes. E minha mãe assiste às 8. E aí eu tive que voltar para Jacareí, porque eu não conseguia pagar o aluguel lá em São Paulo, estava bem difícil. Eu comprei uma moto e eu vendia telha de cimento nos condomínios aqui de São José dos Campos, Taubaté. E aí eu coloquei na minha cabeça, chega, não vou ser mais ator. Fechei esse sonho dentro de uma gavetinha. Voltei para Jacareí, agora dessa vez para São José dos Campos, e de tudo que eu tinha vendido, a única coisa que eu não vendi foi a minha moto. Logo em seguida eu consegui um emprego em Ubatuba. Fui trabalhar num hotel. E Ubatuba, eu ficava não sei se vocês conhecem a região, eu ficava num apartamento no Sapé e eu trabalhava na Praia da Enseada. Então era muito chato pegar ônibus todo dia, aquelas curvas todas. Eu falei, vou pegar a moto na casa da minha mãe. E aí eu peguei a moto num domingo, numa terça-feira, voltando do trabalho, da Praia da Enseada para o Sapé, chovendo pra caramba. Os caras trabalhavam comigo e falaram, não vai, tá chovendo. Eu sou teimoso, cara, eu vou. Eu queria chegar em casa, queria pegar a bicicleta e pedalar um pouquinho. E eu saí de moto, umas 6 da tarde. De repente eu acordo num lugar todo branco, cheio de gente de branco. Que porra é essa? Será que eu morri? Será que eu estou no céu? Aí eu olhei no teto, eu senti uma infiltração. Eu falei, não, o céu não deve ser tão suave desse jeito. O que será que é isso? Aí veio o cara, o médico falou, você está na CTI do hospital de Ubatuba. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, você caiu de moto. Eu falei, nossa, e eu não tinha percebido, mas eu estava amarrado naquela maca de resgate. Daí quando ele falou, você caiu de moto, a primeira coisa que eu fiz foi passar a língua nos dentes. E eu vi que estava tudo ali. Eu falei, não, mas eu estou bem. Ele falou, não, eu acho que a gente está suspeitando que você lesionou a sua medula. Daí na hora eu comecei a engolir, porque eu achava que eu confundi medula com amígdala. Não estou com dor. Daí ele falou, Evandro, a gente enfiou uma agulha de 15 centímetros no seu calcanhar e não teve reação nenhuma. Daí eu falei, mas eu não estou entendendo, o que é isso? Daí ele falou assim, você não vai andar mais. Nessa hora começou a passar um filme na minha cabeça, muito rápido, da minha vida, de tudo que eu sonhava, do futevôlei que eu gostava de jogar, da bicicleta, dos passeios com o meu cachorro, da minha namorada. E eu apaguei, dei uma desmaiada, quando eu voltei, ele estava lá ainda do meu lado, o médico, eu falei, mas doutor, mas isso não é que nem filme? No final eu não volto a andar? Ele falou, não, isso aqui é a vida real. Você não volta mais a andar. Eu sempre tive uma mochila. E minha mãe sempre me questionou, por que isso? Porque eu nunca achei que eu estava no meu lugar. Nunca gostei de raiz. E eu falava para ela, essa mochila é porque o dia que eu for embora já está tudo aí dentro. Mas apesar de ser independente, quando surgiu um grande problema, eu catava o telefone, ou quando estava em São Paulo, ou no Rio. Ô pai, me ajuda aí que queimou a televisão. Dá para arrumar uma graninha aí e tal? Eu ajudava. E sempre foi assim. Mas quando o médico falou que eu não ia andar mais, foi a primeira vez
talvez que eu tenha sentido o cordão umbilical se romper, porque eu falei assim, não adianta eu ligar, quem que vai me tirar dessa? Quando o médico veio para me explicar o que era, ele falou, nós vamos fazer a sua cirurgia hoje, então nós temos várias vértebras, a minha T5, a vértebra torácica, a número 5, quando eu caí da moto eu dei uma cambalhota, eu não lembro, foi o cara que chamou o resgate que contou. Eu bati na guia, eu estava a 40 por hora, eu escorreguei no olho de gato, bati na guia e era um gramado, eu me joguei da moto para não cair com ela, né? E eu dei uma cambalhota errada. E eu fiquei 40 dias no hospital, até que eu fui levado para minha casa, me transportaram para casa. E quando você recebe um paraplégico na tua casa, não é que nem um micro-ondas que você compra, que tem um manual lá, como é que limpa, como é que liga, como é que desliga. A assistente social me entregou para minha mãe e falou assim, tudo que a senhora for descobrindo dele, a senhora anota no papelzinho e manda pra gente. Minha mãe falou, pô, mas você está no hospital em São José dos Campos, beira de Dutra, nunca apareceu um paraplégico aqui? A mulher falou, a gente não tem nada catalogado, marcado, nada. Mas teve uma noite na minha casa que eu acordei no meio da noite e eu ouvi a minha mãe chorando. E aí eu falei, porra, se eu ficar mal eu vou afundar minha família. E eu não tenho direito de fazer isso com eles. E aí nesse dia deu um start, eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. Se é isso que eu tenho que ficar, se é dessa maneira, vamos lá, vamos ver o que vai ser. E aí a gente foi descobrindo tudo. Eu gosto de contar um caso que foi... Eu estava dormindo ainda numa cama hospitalar, lá em casa. Quando eu acordo, está minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos, a minha cunhada, a minha namorada e 2 vizinhos. Assim, eu falei, porra, o que aconteceu? Minha mãe falou, faz 19 dias que o senhor não caga. Ué, tá faltando gente aqui, chama mais gente. Precisa espalhar? Não, eles vieram aqui para dar um jeito em você. É, pode dar. Não consigo correr mesmo? Com 4 meses de lesão, a gente conseguiu, através de um deputado federal, que eu fizesse a minha reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E lá você se depara com todo tipo de situação. É importante dizer porque é muito tênue a linha que separa uma pessoa que não tem deficiência para uma pessoa que tem deficiência. E foi assim, eu falei, pô, eu quero tomar banho, vai lá e toma banho. Nossa Senhora, primeiro dia me encontraram no ralo lá, estava caído. Mas aí eles foram me ensinando como é que fazia as coisas, como é que escovava os dentes. E eu fui criando sustentação, fazia academia, jogava basquete. E fui gostando daquilo. Falei, opa, dá pra viver aqui dessa maneira sim. Eu lembro assim, tinha um rapaz de 15 anos que ele foi comemorar a formatura dele de 8ª série, sei lá. E ele foi dar um peixinho no chão, assim, no gramado molhado. Só que ele bateu o queixo antes. Lesionou a cervical. Não mexia nem os braços. Então tinha um outro que estava na piscina de casa, esperando os amigos para o churrasco, pai de família já, com uma caipirinha na mão, não tinha tomado um gole ainda. Chegou, as visitas chegaram, ele foi fazer uma graça assim, e caiu na piscina da casa dele, que ele conhecia, e bateu a cabeça no fundo, ficou tetraplégico. Mas enfim, deu os 40 dias, cheguei para os médicos e falei, ó, para mim já deu, tô ótimo, entendi, aceitei. E aí eu liguei para minha família e falei, olha, eu tô indo embora, me esperem em Guarulhos, estou chegando. E ali mesmo no saguão do aeroporto a minha namorada me pediu em casamento. Eu aceitei na mesma hora, porque vai cair. Aí já estava tudo meio armado, 8 dias depois nós casamos no civil e tal. E enfim, é importante contar essa parte para vocês saberem quem era o Evandro antes, quem é o Evandro hoje. Então, mais uma vez, quero reafirmar, não escutem o não é limitador, acreditem em todos os seus sonhos, que vale a pena demais, vale a pena demais. Bora colocação 1, apresento-lhes a handbike, muita gente não sabe o que é ainda, não conhece, alguns já devem ter visto. Meu primeiro contato com a handbike foi numa feira em São Paulo, não sei se vocês conhecem, tem uma feira chamada Reatec, é uma feira especializada, a maior feira da América Latina, para pessoa com deficiência. E eu cheguei nessa feira, vi uma handbike dessa e falei, porra, preciso ter um negócio desse.
custava R$9.000. Eu não tinha emprego ainda, estava me reabilitando, né? Como é que eu vou ter uma bicicleta desse valor? No ano seguinte eu estava nessa mesma feira, com um stand que eu fiz uma coleção, lancei uma coleção de camisetas, aquele desenho da pessoa com deficiência, aquele desenho universal, em várias situações, fazendo churrasco, pulando de paraquedas, mergulhando, e fiz uma linha com 42 modelos, e consegui um stand nessa feira, e vendi 492 camisetas em 4 dias, e saí de lá com R$9.000, e adivinha onde eu enfiei o dinheiro? Quase perdi minha mulher, mas fui lá e comprei uma handbike. Primeiro eu comprei uma mais barata, depois eu comecei a fazer handbike com um cara lá em São José, a gente soldava lá os ferros, pegava quadro de bike convencional e a gente começou a fazer handbike. E aquilo começou a mudar a minha vida de uma maneira que eu falei, como é que pode? Um equipamento... eu lembro da primeira pedalada, quando eu comprei essa aí que eu não paguei 9 pau, eu paguei 3,5 pau, eu não consegui sair da frente de casa, eu pedalei 20 metros, meus braços começaram a doer, eu falei, a arte de enfiar 3,5 pau no cu, né? Minha mulher olhando assim, tá tudo bem? Eu, aham. Parada só pra curtir. Tava aguentando pedalar. No outro dia eu dei 2 voltas no quarteirão, depois eu estava fazendo 5 quilômetros, participando de corridinha e tal. E aí quando eu comecei a fazer essas de ferro, eu vendi 42 handbikes no ano. Você vê como tem gente querendo, né? Assim, e aí eu fui correr a maratona de Nova York. Quando eu comprei a handbike, eu queria correr a São Silvestre. Bem naquele ano, em 2009, proibiram a handbike, não podia mais. E o Brasil tem dessas, né? É o único país do mundo onde maratona não pode ser, não pode participar com handbike. Você só pode participar de meia maratona. Não dá para entender. Mas eu gosto de contar isso porque assim, a sensação de você atingir um objetivo, porque eu treinei muito para maratona. Eu sabia que a minha bike era mais pesada. E aí eu lembrava, puxa, a primeira vez eu pedalei 25 metros. E aí eu estava ali concluindo 42. Né? A handbike foi me dando, foi abrindo assim, um leque assim, de possibilidades para mim. E aí eu fui só aproveitando. Uma semana depois da handbike eu fui de São José para Aparecida pedalando. Na Dutra, loucura, nunca mais faço isso. E aí teve um dia que um amigo me convidou para fazer o Adventure Camp. Não sei se todo mundo conhece o Adventure Camp, você faz rapel, rafting, pedala, corre. Ele falou, quer correr uma corrida de aventura? Eu falei, eu não sei o que é, mas eu quero, vamos. E aí nesse dia, todas as barreiras que eu tinha de possibilidades foram por água abaixo, porque eu pedalei, a gente completou a prova em 8 horas. Para pedalar 25 quilômetros. A gente pedalou picada de mato, morro acima, morro abaixo, brejo, areia. E aí eu cheguei em casa com uma injeção de adrenalina que eu nunca tinha tido. Como eu falei, eu pratiquei muito esporte, mas eu nunca fiz esporte radical, nada. Então a adrenalina sempre foi muito pouca. E aí voltando um pouquinho para falar do sonho, quando eu estava estudando em São Paulo, em 97, teatro, um amigo me falou sobre o Caminho de Santiago. Quando eu sofri o acidente em 2005, fui fazendo um checklist do que eu não faria mais na minha vida. E uma das coisas que eu falei que eu não faria era o Caminho de Santiago. Eu falei, isso aqui não vai dar, esquece, só se eu voltar a andar. Mas depois dessa prova do Adventure Camp 2011, eu falei, pô, dá para fazer. E aí comecei a trabalhar na minha cabeça. Uns meses depois, a minha mulher engravidou. Eu falei, um sonho de cada vez, vamos realizar. Meu filho nasceu. Eu lembro que quando ele nasceu em outubro, eu catei ele no colo na maternidade, assim, uma sensação incrível, né? De sonho realizado e tal. E falei, agora eu vou para o outro. E aí eu comecei a arquitetar o meu sonho de fazer o Caminho de Santiago. É uma viagem desde a hora que você resolve fazer. E aí eu comecei a consultar aquelas informações, altimetria e tal. E aí você vai aprendendo, né, sobre aquele... E eu fui ficando encantado. E eu não tenho motivação religiosa, porque eu não tenho religião. Mas alguma coisa me diz, sempre me diz, que desde 97 aquele lugar me chamava. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.
E aí a aceitação que eu tive foi espetacular. Para todos, eu bati em 10 empresários. Todos choraram na minha frente, se emocionaram com a minha, não com essa história longa que eu estou contando para vocês, mas com a minha vontade, da história do Caminho de Santiago, que eu queria fazer. Então foi uma receptividade muito boa, eu consegui, com 3 meses de captação, eu consegui a grana. Bom, aí criei a equipe, convidei mais um amigo cadeirante, o Josimar, que hoje ele é o 3º melhor do Brasil no handcycle, um cara muito forte. Falei, Josimar, vamos para o Caminho de Santiago? Vamos. Você sabe quem é? Não. Você não quer saber? Não, não quero. Você falou, nós vamos. Tem que fazer força? Falei, tem que fazer força pra caralho. Eu falei, então eu vou. E ele, sem brincadeira, foram 6 meses de planejamento, ele não entrou no Google uma vez, não digitou lá Caminho, ele não sabia nada. Aí os outros amigos, alguns já, eu chamei o cara que foi meu personal trainer por um bom tempo e tal, porque eu precisava de um cara forte. O meu irmão foi junto, porque a handbike, para vocês entenderem, a gente foi puxando a cadeira de rodas com a mochila em cima. O conjunto, handbike, cadeira e mochila, dava 45 quilos. A gente pedalar aqui no braço. Então, por 80% da viagem, a gente não conseguia entrar na rota dos peregrinos, no caminho, que é terra. E ela perde tração, muito fácil, porque a tração da hand toda na frente. Então, para cada handbike foi 2 bikes, que a gente puxava 2 fitas e os caras ajudando na bike a sair desses lugares. E aí montei a equipe, e foi muito legal, porque eu conhecia todos. Era um cara que foi meu professor, um amigo de remada, a fotógrafa era minha cunhada, o meu irmão, o Josimar, e aquele meu amigo de 97, que ele falou, pô, vamos fazer o Caminho de Santiago e tal. Fui lá, liguei para ele, ele falou, não acredito. Tá aqui, passagem, tá no teu nome, se vira, a data é essa. Eu falei, não acredito que eu vou. Eu falei para você que a gente ia, não vai ser daquele jeito, mas vai ser, enfim. E o mais legal, daí eu vou falar um pouquinho, porque a gente chamou isso de expedição. A expedição é quando você vai para um lugar desconhecido, né? E com situações desconhecidas. E a gente adotou esse nome porque, pô, são 2 cadeirantes, a gente não tinha a mínima noção. O maior problema para um cadeirante é banheiro. Não é degrau, que degrau, meu, ajuda aí, você sobe o degrau. É banheiro. E o Josimar chegou para mim e falou, a única coisa, que é ir banheiro? Eu preciso ir 2 vezes por dia. Eu falei, vai no mato 2 vezes. Ele falou, nossa, mas no mato não rola. Eu falei, então, você tem 6 meses para ir preparando o teu psicológico. E foi chegado o dia que a gente embarcou em Guarulhos rumo primeiro a Madrid. Na chegada a Madrid, a gente ia pegar o avião para Pamplona. Quando a gente vai pegar os equipamentos na esteira, a handbike do chega toda torcida, e a dele era de ferro. O tubo é dessa grossura. Estava assim, isso é uma salsicha amassada. Nossa. Eu olhei aquilo, ele olhou, o olho dele já encheu de lágrimas, ele falou assim, e agora, cara? E aí a gente tinha 2 opções, ou volta todo mundo para o Brasil, e não acontece, ou o Josimar volta, e a gente segue para Pamplona. E a gente tinha um horário, tinha 40 minutos para pegar o voo para Pamplona. E aí foi uma das coisas mais difíceis, foi chegar para ele e falar assim, Josimar, você não vai. E a gente foi para Pamplona e eu inconformado, a gente voou, desculpa o exagero, mas a gente voou em luto. Até que eu lembrei de um amigo espanhol que morava em São Paulo, e cara, e ele também por um acaso é cadeirante, ele falou, Evandro, eu lembrei de um cara, parece até que é praga, né? Ele falou, o cara que fez tiro de guerra comigo, que também está cadeirante, parece que é vírus. E eu vou ligar para ele, cara, porque ele tem uma handbike, ele mora em Madrid. Resultado, faltando 40 minutos para o Josimar embarcar, ele já tinha feito o check-in e tal, chega o cara, o seu Carlos da Fundação Também, de Madrid, com a handbike, pegou a handbike do Josimar e falou, vai, me dá essa torta aqui, pedala, aproveitem, e depois vocês... E aquilo contagiou a gente de uma maneira, ficou arrepiado, porque eu falei, opa, é para acontecer, porque eu comecei a achar que não era para acontecer. Propriamente dito, a gente começou em Puente la Reina,
e seguimos até Santiago de Compostela. Foi uma viagem fantástica. Quem não fez, quem tem vontade de fazer, corra atrás disso, porque é um aprendizado. Eu costumava falar que a corrida de aventura era superação, adrenalina. O caminho de Santiago foram 17 dias de corridas e aventuras seguidas, assim. E você aprende muito com o peregrino, com os outros. Você vê uma velhinha de 80 anos com uma mochila imensa e ela ali firme e forte subindo. Os caras de bike, a solidariedade. Você aprende que aqui a gente vive com tanta coisa que a gente não precisa de tanto. Lá você vive com 3 camisetas e 3 cuecas, né? Você chega aqui, você abre o guarda-roupa com uma quantidade imensa de coisa. Então você aprende a dar valor e aprende a viver com o simples. Um prato de sopa às vezes é melhor do que uma bela de uma feijoada. Acreditem nos sonhos de vocês. Como eu disse no comecinho lá, se você sonhou, é possível. Talvez agora, na próxima viagem de vocês, no próximo pedal, vocês comecem a olhar com... Porque não faz parte do seu universo, você não olha mesmo, mas vocês lembrarem um pouquinho de mim, olhar se aquele lugar tem condições, se aquela rota que vocês estão fazendo pode aceitar um deficiente que pedale, um cego que pedale uma tandem, ou um deficiente que pedale uma handbike. Então, que vocês passem a partir de agora, olhar na rua de vocês, no prédio, no bairro, ou na família, ou no trabalho. Sempre tem um deficiente. Pode chegar perto, que ele não fede, não morde, alguns não mordem, né? E talvez você tem um papel, quando você não sabe, você é só ignorante. Mas quando você sabe, você se torna um responsável. Né? E talvez valha a pena convidar esse cara para um pedal, ou para alguma outra atividade que vocês façam. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.